As eleições de 2026 já começam a desenhar uma disputa que promete ser acirrada. De um lado, Lula. Do outro, Flávio Bolsonaro. E novas pesquisas eleitorais começam a mostrar um cenário que chama atenção. Em importantes estados brasileiros, a diferença entre os dois candidatos é pequena. Mas afinal, quem está na frente? E quais estados podem decidir essa eleição? São Paulo. Começamos por São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o levantamento mais recente da Quaes, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 30% das intenções de voto cada um, ou seja, empate. E isso transforma São Paulo em um dos principais campos de batalha da eleição presidencial. Mas não é apenas a disputa pela presidência que chama a atenção. A corrida pelo governo de São Paulo e pelas 2 vagas ao Senado também começa a movimentar os partidos e os eleitores. Montanha, Minas Gerais. E se São Paulo chama atenção, Minas Gerais não fica atrás. O estado é tradicionalmente considerado um importante termômetro eleitoral do país. Os levantamentos mostram uma disputa apertada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Com uma parcela significativa do eleitorado ainda podendo mudar de opinião, cada ponto percentual pode fazer diferença até o dia da votação. Onda Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o cenário muda. Flávio Bolsonaro aparece com força no estado, enquanto Lula tenta ampliar sua presença entre os eleitores. Mas é importante lembrar: pesquisa representa apenas o momento em que foi realizada. Até a eleição, muita coisa pode acontecer. Prédio clássico governos estaduais. E enquanto Lula e Flávio disputam espaço nacionalmente, outra batalha acontece nos estados. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas aparece entre os nomes mais fortes para o governo. Em Minas Gerais, Cleitinho também aparece liderando as pesquisas para o governo estadual. Essas eleições serão importantes porque os governadores eleitos terão um papel fundamental no cenário político brasileiro a partir de 2027. Prédio clássico Senado. Mas existe ainda uma disputa que pode mudar completamente a força política em Brasília, o Senado Federal. Em 2026, 2 cadeiras estarão em disputa em cada estado. Isso significa que o eleitor não estará escolhendo apenas o próximo presidente. Também estará ajudando a definir quem terá força para aprovar projetos, fiscalizar o governo e participar das principais decisões políticas do país. Aviso: pesquisa não é resultado. Mas existe um ponto fundamental. Pesquisa eleitoral não é resultado de eleição. Ainda teremos campanha, debates, alianças políticas, propaganda eleitoral e muitos acontecimentos que podem mudar a opinião dos eleitores. Por isso, os números divulgados agora devem ser vistos como uma fotografia do momento. Fogo encerramento. E é justamente por isso que a eleição de 2026 promete ser tão disputada. Lula busca manter sua força eleitoral. Flávio Bolsonaro tenta ampliar o espaço da direita e conquistar novos eleitores. E estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro podem ter um peso enorme nessa disputa. Agora queremos saber a sua opinião. Quem você acredita que chegará mais forte ao segundo turno, Lula ou Flávio Bolsonaro? Comente aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas pesquisas. A eleição de 2026 está apenas começando.